O brasileiro viveu uma década inteira sem qualquer descanso. É visível uma perda profunda de esperança em relação ao futuro do país, com risco real de perdermos uma parte importante da geração jovem. Desde 2013, quando uma onda massiva de protestos tomou as ruas, crises se sucederam sem interrupção, sociais, econômicas e políticas, além da pandemia que surgiu inesperadamente para agravar ainda mais a situação. Não há como negar, foi uma década marcada por instabilidade, lançando uma geração inteira numa era permeada por incertezas. A pergunta que surge inevitavelmente é: estamos diante de uma geração perdida no Brasil? Reconheço que o termo geração perdida é forte, especialmente num país historicamente marcado por tantas feridas. Mas isso torna ainda mais urgente refletir sobre como será o futuro dos jovens nascidos entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, comparado à vida que tiveram seus pais. Não pretendo aqui discutir se os eventos de junho de 2013 são responsáveis por toda a instabilidade posterior, essa é uma questão à parte. Mas não há dúvida de que aquelas manifestações marcaram o início de uma sequência de crises internas, políticas, econômicas e sociais, acompanhadas de eventos globais graves, como a pandemia. Para entender melhor, é importante explicar o conceito de geração perdida, que já foi aplicado ao Brasil anteriormente. Historicamente, a primeira geração perdida moderna foi a que atravessou a Primeira Guerra Mundial no início do século passado. Jovens que encararam não apenas o conflito, mas também a pandemia da gripe espanhola e a Grande Depressão de 1929. Esses eventos afetaram profundamente os ideais e planos de vida desses jovens. O escritor Ernest Hemingway retratou essa juventude profundamente marcada em seu livro O Sol Também Se Levanta, utilizando o termo originalmente sugerido pela escritora americana Gertrude Stein. Independentemente de quem criou o conceito, ambos abordaram o mesmo ponto. Tragédias podem moldar o destino daqueles que estão no começo de suas vidas. Jovens brasileiros da década de 1980 também sentiram esse peso. Saíram de uma ditadura, recuperando a liberdade, mas num país profundamente ferido, com economia destruída, como se houvesse acabado de sair de uma guerra real. Muitos historiadores, inclusive, chamam essa juventude dos anos 80 de uma geração perdida, não como comparação direta, mas como recurso retórico, para mostrar o impacto duradouro das crises. Na realidade atual brasileira, especialistas sugerem que jovens que chegaram à vida adulta durante a pandemia, após anos de turbulências, estão vivendo uma situação semelhante. Mas será que a semelhança é suficiente para chamarmos essa juventude de geração perdida? Se a crise é o elo comum entre gerações perdidas, o Brasil certamente teve muitas. Desde 2013, com protestos inicialmente contra o alto custo de vida e gastos governamentais com eventos esportivos, vivemos anos extremamente conturbados. Em 2016, enfrentamos a pior recessão econômica da história do país, com quedas generalizadas em todos os setores, agravadas por escândalos políticos como a Operação Lava Jato. Esses escândalos corroeram a confiança nas instituições políticas e partidos tradicionais, levando a uma forte polarização e culminando no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tudo isso gerou um clima de instabilidade profunda e abalou inclusive a reputação internacional do Brasil. Diante desse cenário, cresceu um desejo comum entre muitos brasileiros: deixar o país. Entre 2012 e 2018, o número de brasileiros no exterior saltou de aproximadamente 2 milhões para mais de 4 milhões, um êxodo jamais visto, impactando diretamente as perspectivas de recuperação econômica, especialmente em áreas cruciais como ciência e tecnologia. Profissionais altamente qualificados, incluindo intelectuais e acadêmicos, deixaram o país justamente no momento em que os investimentos em ciência e tecnologia caíram drasticamente. Uma redução de 52% no orçamento do ministério responsável entre 2013 e 2020. Essa fuga de talentos tem um preço alto. Não apenas enfraquece a esperança de futuro para o país, mas também agrava os desafios econômicos futuros, especialmente considerando o envelhecimento da população ativa prevista para os próximos 40 anos. Todos esses fatores contribuem para um sentimento generalizado de desesperança, particularmente entre os jovens.
Como construir um futuro diante de tantas dúvidas, sem perspectivas claras e empregos suficientes? A pandemia intensificou esses problemas, elevando a pobreza e o desemprego, e tornando o país ainda mais desigual. Pesquisas apontam um crescimento acentuado dos jovens que não estudam nem trabalham, chegando a 30% em 2020, segundo a FGV, e até 36% de acordo com dados da OCDE. Especialistas destacam um choque triplo para esses jovens brasileiros: perda de emprego e renda devido à pandemia, interrupção da educação e oportunidades de treinamento, e maiores dificuldades de entrada no mercado de trabalho. Além disso, muitos jovens, especialmente de baixa renda, não tiveram condições adequadas para estudo ou trabalho remoto. Todas essas crises econômicas, políticas, sociais e sanitárias são elementos-chave para classificar uma geração como perdida, já que envolvem perdas reais, inclusive humanas. Mais de 700 mil pessoas morreram devido à Covid-19 apenas no Brasil. Porém, os especialistas ainda são cautelosos em aplicar o termo geração perdida a esses jovens. Eles argumentam que o marco real para tal geração talvez não seja 2013, mas sim 2020, com a pandemia. Ou seja, talvez ainda estejamos para ver as reais consequências desse período. Existe um risco considerável de perdermos parte dessa geração, especialmente os jovens mais atingidos pelos efeitos da pandemia. Essa juventude brasileira está profundamente ferida emocional e mentalmente, despreparada para enfrentar um Brasil com menos oportunidades e maior pobreza. O futuro, em uma palavra, é imprevisível. Diferente das gerações anteriores, os jovens de hoje perderam a previsibilidade e a estabilidade no mercado de trabalho, bem como a garantia de uma aposentadoria digna. Agora, precisam se preparar continuamente, adaptando-se constantemente às mudanças. A única saída, segundo especialistas, é investir seriamente em políticas que preparem a nova geração para enfrentar esse futuro incerto. Reverter essas tendências negativas é possível, desde que sejam tomadas medidas eficazes na educação e formação profissional dos jovens brasileiros.